Tá valendo? Tô nessa aqui, é? Naquela? Valeu, Mariolinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão aqui acompanhando mais um episódio do Pode Tudo Talks. Eu sou Alan Christian e não esqueça, deixe logo o seu likezinho aqui pra gente continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Se inscreva no canal, inclusive obrigado a todos vocês. Chegamos aos 1000 inscritos no canal, viu? É pouco, mas é de coração. A gente vai pra frente, né? E como vocês sabem, estou aqui como sempre, né, com um convidado muito especial. Ele que é advogado criminalista há 17 anos, é político há 16 anos, já foi vereador, atualmente ele é vice-prefeito da cidade de Quixeramobim. Seja bem-vindo, meu amigo Rômulo Filho. Obrigado, Alan. A satisfação é toda minha poder compartilhar aqui um pouco os fatos que a gente teve durante a nossa carreira e algumas histórias hilárias, né, como a gente já abordou numa conversa prévia que nós tivemos, mas lá no Nore, né, lá no Veredas, lá em Xerambi, na mesa de bar, na mesa de bar, que eu conheci aí na verdade, conheci o Alan na palestra, né? Mas pós-palestra, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer os outros talentos dele, né, na música e ter um bate-papo muito agradável. Inclusive, até aquela velha frase, né, Thalita? Eu nunca fiz amigos bebendo leite. Eu não conheço. Eu estou para conhecer o primeiro, né? E aqui a gente tem uma fama, Romulo, de arrancar os fatos dos convidados, né? Por isso que Ei, Mariano, cadê o negócio aí de beber? A gente tem uma fama aqui de arrancar os fatos dos convidados. Então, é por isso que o nome é Pode Tudo, viu? Se você tiver alguma restrição, nós acaba agora esse podcast. Não, nenhuma. Aí, rapaz, eu passei 3 anos sem beber, mas desde da comemoração pós-eleição eu estou compensando esse período. Mas você sabia, eu não sei se essa história é verdade, né? Mas eu ouvi um comentário, mas não pesquisei, alguém falando que na União Soviética, na antiga União Soviética, quando as pessoas queriam pegar uma confissão, né, uma informação dos presos políticos, e muitas vezes a tortura não dava certo, então eles colocavam um espião lá junto com o preso, né, e davam vodka para que o cabo pudesse revelar o que às vezes nem na tortura revelava. Né? Estou me lembrando aqui se essa história é verdadeira ou não. O meu compromisso não é com a verdade, é contar a história. Bom, que é passar para frente. Né? Empiricamente tem funcionado aqui comigo, né? Ei, macho, mas como foi aí a tua trajetória? Como foi que tu escolheu o direito para a tua vida? Eu sou de uma família que a maioria deles, a maioria é médica, né? Sim. Meu pai é médico, meu irmão é médico, minha irmã é médica, mas não me via ali na área de medicina e observava que o direito tinha muitas opções. Eu sempre gostei de ter muitas opções em aberto. Né? Então, iniciei o curso de Direito na Unifor. Cheguei também a fazer a economia na Federal também, mas não consegui, ao final, conciliar as duas. Né? Bem depois disso, já recente terminei a administração. Sempre gostei muito de estudar, muito curioso. E fiz o curso de Direito, mas não me imaginava fazendo direito penal, né? Sendo um criminalista. Não era a área que eu mais gostava na faculdade. Né? Mas tu fez direito aqui na Unifor, né? Aqui na Unifor. Tu é natural mesmo de Quixeramobim? Quixeramobim. Na época não havia ainda faculdade de direito na nossa região. Hoje já tem algumas faculdades em aberto. E vim ao município, na verdade, eu tive a oportunidade de vir cedo estudar em Fortaleza, desde os 10 anos, né? A minha família colocou aqui, com meu irmão e tudo, fomos estudando. Então tu morou muitos anos em Fortaleza. Morando no começo casa de tia, depois adquirimos um apartamento e moramos, inclusive, aqui pertinho, aqui nesse bairro de Fátima. É bom demais. Gosto demais aqui. Morava aqui, é um apartamento da gente, que a gente tem até hoje, né? Então, eu estudava aqui e quando me concluiu o ensino, voltei para o meu município de origem, que é Quixerambi. Então, dos 10 aos 23 anos, eu morei e fiz meu ensino médio aqui em Fortaleza e depois retornei a Quixerambi. Não me via de início como criminalista, né? Eu gostava muito de tributário, constitucional e tal, mas no interior não é muita área que aparece, né? E aí, quando num carnaval em Quixerambi, um vizinho meu, que eu tenho uma grande amizade, que é o Siqueira Júnior, que é um amigo meu,
E aí Não é o Siqueira Júnior apresentador, não. Não, né? apresentador não. Aí ele disse, Rômulo, tô com um amigo meu preso ali no carnaval, o cara tava portando uma arma e tal, vamos ali na delegacia. E quando eu fui e tal, e no final, quando deu certo o resultado, e eu me vi mais feliz do que o rapaz que foi solto, eu digo, rapaz, essa área é a área que eu acho que eu fiquei mais feliz do que quando o cabo faz um gol, né? O Então, jogador então faz um tu gol. se descobriu na área do direito penal, né? Já no exercício, é. E Entendi. aí fui estudar mais Tu a nunca fundo. tinha pensado em ser criminalista, mas aí como caiu no teu colo, aí tu foi lá Exatamente. A vida, às vezes, nos diz o que é que a gente... às vezes a gente não se conhece como a gente imagina, né? Então, quando eu me encontrei ali e fiz esse primeiro caso, né? Então, comecei a pegar realmente criminal e comecei a pegar gosto e fazer os júris. E aí a gente começou a entrar mesmo na prática, né? Mas quando tu era estudante, porque assim, eu quando eu era estudante eu era nojento. Na verdade, todo estudante de direito é meio complicado, né? Eu tô na frente de um aqui. Eu tinha uma carteirinha da OAB, cara, que eu. Era aquela, não era carteirinha de estagiário, não. A OAB teve uma época que ela lançou a carteira de estudante da OAB. Porque tinha carteira de estudante da Uni, né? Tinha carteira da Etufó, né? E aí a OAB lançou uma carteirinha. Eu ia pro forró no interior. Acho por segurança. Opa, doutor, pode entrar no segundo semestre da faculdade. Tu fazia isso também quando tu ia para Quixeramobim? Não, não cheguei a fazer isso não, mas todo mundo conhecia, né? A cidade é relativamente pequena, meu pai é médio porte, né? Mas meu pai é muito conhecido, também já era político na cidade, médico da cidade. Hoje tem muitos médicos, mas era na época que quando eu era criança tinha poucos médicos, então a pessoa adoecia e tudo procurava na casa do médico, não tinha programa de saúde da família, não tinha essas unidades básicas de saúde, não tinha esse número de médicos. Então ele era um médico da cidade, né? Ele mais uns 3, 4 que resolvia o problema de quase toda a área da saúde da cidade. Então o pessoal já me conhecia bastante, né? Então a gente tinha que usar, era aqui mesmo, porque aqui eu era um desconhecido, né? De lá eu era o filho do Dr. Rômulo, lá se eu tivesse me danando em algum canto, ele ficava, minha mãe, ele ficavam sabendo. As pessoas cuidavam da gente sem a gente saber, de longe, né? Entendi. Protegia, por mais que porque era a cidade, todo mundo se conhece, tem aquela. Você é do interior, Interior sabe, é bom aquele demais, espírito de comunidade, né? Aqui não, aqui a gente era pegando ônibus, era andando, então ninguém sabia quem era doutor. Então a gente eu fui conhecer mesmo a vida, assim, aqui em Fortaleza, né? Estudando e andando, trabalhando, comecei estagiando, no começo acompanhando alguns promotores que eu pedia para poder acompanhar, que eram lá de Quixeramobim, mas que era promotor aqui, pedia, deixa eu estagiar com você, voluntário. Né? Estagiei com o doutor Ricardo, depois com a doutora Vanja, que hoje é desembargadora, fui estagiário deles. E depois disso passei a trabalhar nesses escritórios de banco, que presta serviço para banco, cobrando, fazendo as buscas e apreensão, né? Apreendendo carro. Eu não gostava muito disso não, mas era... eu digo, rapaz, tomar o carro do cara. Mas a gente trabalhava, né? Era fazer parte defendendo os bancos nas revisionais. Teve uma época que virou moda aquelas ações revisionais, a gente defendia. E tinha o localizador, né? Tinha um localizador que ia atrás do carro, né? A turma que sabe, os investigadores ganhavam a comissão. Eu era estagiário voluntário também, cara. Eu era estagiário do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Mas eu já cheguei a ir junto para cumprir mandado, o negócio é cabuloso, né? É cabuloso. E aí a gente trabalhava, aí esse já era estágio remunerado, né? Aí depois passei numa prova na Justiça Federal, estagiei ali naquele prédio do Banco Nordeste, né? Da Justiça Federal ali na quinta vara ali federal. Então eu trabalhei, estagiei, foi o meu período de estágio. Depois eu tinha um tio meu que era advogado e eu fazia parceria com ele, pedia para ele, eu consegui uns casos e a gente trabalhar junto. E ele fazia questão, aqueles casos de família que ninguém queria pegar, né? Que não ia ter muito rentabilidade, mas para você aprender, preferi começar esses juizados especiais, nessas ações. Mas tu nunca pensou, depois de tu se formar, tu nunca pensou em ficar por aqui não, em Fortaleza? Não, sempre sonhava em retornar para minha cidade. Tu veio só para estudar, se organizar para ir para lá, né? Sempre tive esse sonho de voltar um dia para minha terra e poder trabalhar lá, né? Gostava já de política, me envolvia. Né? Então, me formei em 2007, 2008 eu já fui candidato a primeira vez a vereador do município. Né? Então em 2007 tive... Aí foi candidato e ganhou? E ganhei as duas vezes. Ganhou já, né? Ganhei. O teu pai já era político, né? Isso. Ele era o quê? Ele era vereador, era prefeito? Ele foi candidato a prefeito e foi deputado
suplente e assumiu como deputado. Ele foi na deputado e Assembleia. depois foi candidato a A prefeito. prefeito da cidade. E ganhou? E foi vice-prefeito. Não, prefeito não ganhou. Prefeito não ganhou, mas depois Não foi vice, né? Foi 2 vezes vice. E agora eu sou vice. Show de bola, Agora rapaz. ganhei show de para bola. vice-prefeito. Né? Então a minha experiência no criminal foi essa, né? Comecei a primeira e fui gostando e a vida foi me levando, eu deixei, fui dançando conforme a música. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Porque a gente sabe que tu era vereador na época lá, né? E a gente sabe que o pessoal de cidade pequena gosta de tirar o couro do vereador, né? Aí, tipo assim, se o vereador é comerciante, fica que tem que dar as coisas. Isso aí não influenciou, assim, de tu ter que fazer muita coisa de graça porque tu era vereador, não? Lá, pegar causa de graça ou... Lá aconteceu muito, rapaz, vou só ali na delegacia, doutor, pelo amor de Deus, é um caso simples. Eu lembro até, tinha um advogado amigo nosso que faleceu, que ele sempre contava essa história, porque ele foi por uma vizinha e eu fui lá por uma pessoa de um problema no carro de uma galinha que cantava no curral do outro, ou no quintal do outro, e a pessoa ameaçou matar a galinha e comer, e ficou essa briga de vizinho, não tinha honorário, a gente... Como também já recebi muito parte dos honorários de presente de queijo, bode, carneiro, já fui buscar o carneiro já. É engraçado, eu tava conversando com um advogado amigo meu, mas que lá de São Paulo, sabe? E aí, a gente falando isso daí, Feijão. ele não conseguia conceber que isso é verdade, tá entendendo? Tipo assim, não, eu não acredito, como é que pode uma galinha, como é que alguém vai me dar uma galinha? Mas dá, cara, dá mesmo. Peixe, galinha, feijão, fava. E às vezes até paga o honorário, né, Romulo? Mas a pessoa fica tão grata ao advogado de uma forma que ele precisa dar algum presente, né? Exato. Não é pagamento, é um agrado, né? Pois é, né? Tipo assim, por exemplo, às vezes a pessoa pagou o honorário do advogado, né? Meio salário mínimo, um salário mínimo que seja, pra ajeitar ali, né? Mas ele se sente naquela obrigação de agradar de alguma forma, né? O pessoal do interior é muito isso, né, cara? Exatamente. Ele se sente próximo, né? O advogado, você tirou o cara de um problema que pode para você parecer um problema tão grande, mas era o problema da vida dele, Era. Né? E você resolveu aquele problema, né? Então, e quais são as causas que durante a tua carreira, teus 17 anos aí, quais são as causas que mais foram emblemáticas, assim, pra tu? Eu estava até falando com você lá aquele dia, que um dos grandes problemas, principalmente na área, o júri, eu estava dizendo que eu não fiz essa pesquisa em números, mas ele orbita normalmente, principalmente problema bares, né, de bebida, a pessoa está lá bebendo, tal, e discute e mata outra, né? Isso acontece demais, tanto que a maioria dos crimes são aos finais de semana, né? Também por conta de dinheiro, né? Eu até ouvi um colega advogado falando, né? O velho cachiblema, né? Cachaça, chifre, problema. E problema, né? Muitas vezes dinheiro. Hoje facções já tem essa briga de facção, mas muito problema também por conta de traição, né? O velho chifre acaba ocasionando muito problema, e isso fez com que muitas vezes, né, resultasse num júri, né, por conta dessas questões passionais, né, que acontecia muito. Principalmente no interior, né, Ron? Porque as pessoas têm aquela coisa de defender a honra ainda, né, cara? De defender a honra e tal, e é como se ainda tem aquele sentimento muito presente no interior, de que a mulher é uma propriedade do homem, né? E às vezes até as mulheres também, né, tem aquele sentimento que o homem é propriedade dela, né? Agora, o que eu vi muito acontecer também, não era nem tanto isso não, sabe o que era? O cara, o amante, né, e tal, ele ficar desfazendo do outro, né? Fica desfazendo, né? Ele mesmo espalhando, fazendo questão de mostrar, e aquilo ali, pouco, né, fazendo um chamado pouco, né? Eu via muito isso no interior, não era nem a questão, tanto que era entre os homens, né? Muitas vezes que acontecia esse homicídio, né? Como se o cara quisesse, além de ter tomado a mulher ainda queria passar na cara. Ainda queria passar na cara, ainda queria, vamos dizer assim, diminuir, né? Assim, humilhar, né? O outro, né? E acabava que aquilo ali o cara se sentia provocado, né? E muitas reações acabava... E qual foi, assim, conta aí um caso que foi emblemático, um caso mesmo, conta assim, de chifre. Eu tive um caso interessante, que era assim, esse caso foi bem antigo, era bem antigo, e conseguimos uma absolvição, né? Que a vítima estava com um amigo em casa,
né? Ele, o amigo e a esposa, né? Ele tinha passado o dia pescando e quando foi de noite, alguém estava mexendo no galinheiro, né? Ah, Aí ele disse, rapaz, eu vou dar uma olhadinha lá. Aí o amigo dele disse, eu vou olhar. Aí a esposa disse, não, não vá não, quem tem que ir é ele, que ele que é o dono da casa. ah, Quando ele foi olhar esse galinheiro, ele recebe um tiro, né? Tiro lá de espingarda e tal. E aí ele fica lá sofrendo, né? Com esse tiro. E aí vem um vizinho, ajuda a socorrer ele e tal. E ele vai para o hospital de lá e do hospital é transferido para Fortaleza. Passa alguns dias, durante esse período que ele está em tratamento em Fortaleza, esse mesmo vizinho carregou a mulher, né? ah, Eles foram embora, não passaram muito tempo também, se divorciou e tal. Aliás, acabou o relacionamento, e aí quando ele retorna, a vítima, né, ele vai na delegacia e diz que quem atirou nele foi esse mesmo vizinho, que também tinha socorrido ele nesse mesmo dia, que teria reconhecido, que teria sido o vizinho. A tese dele é que o vizinho mesmo atirou e depois foi socorrer. Socorrer para poder ficar com a mulher que já seriam amantes, né? Que já estava macumunado já, né? E esse vizinho, que eu chamei até de Dom Juan do Jardim, que era um jardim, era uma comunidade lá, que nós tínhamos, esse vizinho disse, não, eu fiquei com ela depois que ele estava lá doente, a gente acabou ficando conhecido e eu fiquei com ela, mas não foi antes não, e eu não tenho nada a ver com o fato, né? E ele foi na delegacia, prestou esse depoimento e sumiu também, a vítima, nunca apareceu em juízo e tal. Isso foi um processo que durou uns 15 a 20 anos e eu fiz até como dativo, então, porque às vezes faltava a defensoria pública e eu sempre gostava de fazer os juízes, pediam, doutor Romulo, você pode fazer aquele como dativo? Eu disse, doutor, eu faço, na hora estou à disposição da justiça para ajudar, até para aprender também, né, e aproveitar e fazer o júri, né? Apesar que o Estado só não falta pagar a gente tem que executar, apesar que alguns estados, como o Paraná e outros, é uma demanda minha que eu sempre digo nas reuniões da OAB, alguns estados eles pagam administrativamente. Aqui você tem que entrar na justiça para receber. Passa 5 anos para poder receber os honorários ali Complicado, dativos, né? Então, às vezes, muitos colegas não vão porque nem compensa, né? Mas como eu gostava de participar, eu disse, doutor, pode deixar que eu faço esse júri. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou dizer? E aí, lá na nossa cidade, tem um líder, que é o Antônio Conselheiro, né? Foi um líder religioso, um líder social, né? Que lutou pela terra e tal, e foi, assim, que é uma figura controversa também, né? O conselheiro é uma figura que tem, assim, que fundou a segunda maior cidade da Bahia na época, Canudos, né? E houve aquela guerra e tal. E todo ano existe um evento lá na nossa cidade chamado Conselheiro Vivo, que traz historiadores do Brasil todo para falar sobre a figura de Antônio Conselheiro. Aí alguns falam sobre que ele foi rábula, né? Ele chegou a ser rábula, outros falam da infância, outros falam da economia de Canudos. Enfim, tem muitos temas, todo mundo escreve. É uma das pessoas que para uns ele é mais um herói, para livros, outros ele é um bandido. Exatamente. E aí tem esses debates, eu sempre participo, até mesmo como vereador, eu sempre participar desses debates, gosto de participar assim, assistindo, né? Sei. E aí eu vi um historiador, que eu não me lembro mais o nome dele, eu tenho que me lembrar para poder fazer essa referência, ele fazendo um paralelo de Antônio Conselheiro com Euclides da Cunha, diante do infortúnio de um chifre, né? Que ele fazendo esse paralelo com o Euclides da Cunha, sempre se referia ao sertanejo como uma pessoa bruta, né? Uma pessoa rude, né? E ele era um intelectual da época, o Euclides da Cunha, mas quando o Antônio Conselheiro sofreu o revés de um chifre, né? Da Brasilina, fugiu lá com militar e tal, ele não procurou lavar a honra, ele continuou a vida dele de boa, construiu igreja, fez cemitérios, enfim, era aquele líder social, né? E seguiu a vida, né? Até aquele desfecho, né, da Guerra de Canudos em 1897, né? Pois bem, já Euclides da Cunha também teve o mesmo infortúnio, né? E ele, apesar de ser um homem intelectual, com muito conhecimento, muitos estudos, era um cara muito conhecido na elite naquela época. Se você colocar a Tragédia da Piedade na internet, você vai ver sobre a história desse infortúnio, né? A esposa dele, a Ana, né, teria arrumado um amante mais jovem, e o Euclides da Cunha não, foi lavar a honra, né? Foi lá, desafiou o Guilhermano, né? Guilhermano, né, que era o
Dilermano, que era um oficial do Exército, que era um exímio atirador, e o desfecho não deu outro. Né? Ele acabou, ele morreu nessa duelo, questão desse duelo, né? E eu comecei a dizer, olha, a reação de quem leva chifre, cada um tem sua reação. Tem aqueles que se conformam, a mulher não é propriedade, cada um vai seguir sua vida, se não deu certo, segue sua vida, né? Vai, como Antônio Conselheiro, não tem notícia que ele foi lavar a honra e tal, mesmo tendo menos estudo, vamos dizer assim, formal, pelo menos. E ele tinha meios para fazer isso, o conselheiro. Era o que era exigido na sociedade da época, né? Já Euclides da Cunha, que era um homem tão intelectual, capacitado e tal, se recorreu a uma coisa tão distinta, né? Foi lavar a honra e tal, acabou morrendo, sabendo que o outro lá era um exímio, o cara era mais novo, um exímio. Mas aí tu começou com essa começou com essa tese lá, comecei com essa tese, né? Foi falar, vou falar um pouco de história. Você que gostava do júri e levar algo sobre a história, né? Sim. Em outro caso, eu levei sobre a Helena, né? Da Grécia e tal. De Troia, gostava, né? Helena de Troia. Sempre gostava de trazer uma história para dizer. E aí eu disse, olha, às vezes, esse negócio de chifre mexe tanto com o psicológico do cidadão que a gente não pode confiar porque a gente não sabe qual era o tipo, né, de reação que você mesmo como ele é, né? Se ele era aquele que seguiu a vida, que compreendeu que cada um tem as suas escolhas, né? Que a mulher saiu de casa, é o direito dela, ninguém é obrigado a estar com ninguém. É verdade. Que não lhe faça bem, né? Então, ou se ele era daqueles que ficou tão zangado que ele sabe quem atirou nele, mas ele prefere incriminar o vizinho que carregou a mulher dele do que mesmo o cara que tentou contra a vida dele. A gente não sabe porque ele sumiu, ele só prestou depoimento na polícia, nunca mais nem na justiça apareceu. E eu ainda pensei, quem sabe ele não fez isso com vergonha de dizer que é o verdadeiro. Tu era advogado criminoso. do vizinho, né? Do vizinho, né? Do júri. Que carregou a mulher, que né? carregou a mulher, né? Eu disse, olha... Aí na hora que tu falou isso, os jurados já ficaram assim. E o pessoal entendeu, eu digo, vamos botar um senhor desse, de idade, só porque teve um caso, né? A gente não sabe se ele atirou. O cara que disse foi só o traído, que tem motivo de ter raiva do vizinho, porque ele foi traído. E ele poderia muito bem... Ele pode ter mais raiva do cara que carregou a mulher dele do que tentou contra a vida dele, né? E ainda tem gente o vizinho ainda que ajudou assim, ele, né, cara? Ajudou ele. Socorreu, se quisesse que ele morresse, tinha deixado lá. Mas chegou aí preso. E a mulher mesmo disse também. Ele chegou aí preso, esse vizinho aí? Foi não, né? Não chegou. Teria sido preso se tivesse sido condenado, né? Exatamente. Né? Não houve o flagrante e tal. Ei, Mariano, essa história foi bem depois, né? Negócio aqui, ó. E aí nós fizemos questão de levantar essa história e de mostrar que não poderia confiar na palavra, porque podia ser muito mais marcado pelo ressentimento da traição do que o compromisso do vizinho dizer... Pra que isso? Da vítima e dizer a verdade, né? Fui para essa tese. Uma outra também que eu tive, envolvendo mais uma vez o chifre, né? Que o cara assassinou outro lá também. E o crime passional, né? Passional, e o promotor, motivo torpe, tal, foi vingança, tal. Motivo torpe, outro levantando também a possibilidade de ser motivo fútil, aquela coisa toda, motivo pequeno e tal. Aí eu disse, doutor, não é um motivo pequeno, não vou desconsiderar aqui e nem vou incentivar que quem é traído vá matar alguém. Deus me livre disso daí, né? Longe de mim, né? Eu dizendo isso no júri, né? Jamais, né? Nós não vamos fazer apologia aqui ao crime, mas não vou desconsiderar a dor da pessoa. Né? Dizer que é só mera vingança, que é torpe, ou alegar que é fútil, o motivo é pequeno. Não vou alegar isso daí, porque se a gente olhar na história, doutor, tem muitas pessoas, quantas guerras já ocorreram por conta de uma traição de chifre, como a Helena de Troia, né? Aí fui contar a história da Helena, quantas guerras. Hoje, se nós formos olhar em quantos bares tem gente bebendo porque não superou, né, a dor da galha. Da galha, né? Quantas pessoas não estão ali bebendo, quantas pessoas fazem tratamento psicológico, quantas pessoas estão em CAPS,
com depressão e tudo, que o motivo que o gatilho foi um chifre. Então não é assim, ninguém sabe a dor do outro. Então, vamos botar no comum, aqui, no homicídio simples mesmo aqui. Tomado, não vamos julgar a dor do rapaz, de forte emoção, né? Tomado de forte emoção. Como eu disse, eu nunca defendi, nem jamais defendi no júri a questão da honra. Tá lavando a honra, não. Isso daí eu disse, olha, aqui os tempos são outros. Não existe isso, não. Não vou. Isso daí é legítima defesa da honra. Isso daqui não existe, já é superado e jamais vou levantar, não vou insultar a inteligência do jurado. Agora também não vamos qualificar, não. Ninguém sabe a dor, o cara tá lá há 20 anos. Achou que perdeu a família, não perdeu só a esposa, perdeu a família, o outro tomou de conta e foi no momento de uma reação imediata, ninguém vamos julgar também a dor dele. É complicado. Porque assim, também dependia muito do réu, né? Digamos, uma coisa é o cara que tem vasta ficha criminal, né? Que outra coisa é o cara que era um cidadão comum, um trabalhador, que vivia e que nunca imaginou que poderia acontecer com ele, né? Acontecer com ele e fazer um crime, né? Por isso que a gente sempre diz, eu começo sempre os júris dizendo, olha, nós podemos dizer que nunca vamos cometer qualquer crime, menos o homicídio. Nós estamos todos sujeitos, dependendo da circunstância, do contexto. Não existe essa pessoa que vai poder dizer, eu nunca vou matar ninguém. Nunca vou matar. Posso dizer que não vou estuprar, nunca vou roubar, nunca vou matar, é uma coisa pesada, né? O cara está fazendo alguma coisa com a sua filha, com a sua mãe, tem circunstâncias que nem a gente sabe qual seria a nossa própria reação, né? É verdade. Então, eu falo muito isso nos júris, e aí eu conto essa história e eu digo, olha, não vamos também... Né, qualificar, não, tá, um cidadão, um cara trabalhador e tal, tem toda a situação, a gente lamenta, a gente não pode voltar ao passado para poder isso é mudar essa história, então vamos ver o que é que a gente faz daqui para frente, porque sempre também é uma vida, né? Eu respeito muito a vida das vítimas também, eu sempre faço questão de dizer isso no meu juízo. Se eu pudesse voltar ao passado e tivesse o poder de evitar que aquilo ali acontecesse, eu evitaria, mas infelizmente... Mas eu acho muito interessante essa tua tese de que ninguém pode dizer que nunca vai matar, porque infortúnios acontecem, né? Imagina, tu tá dirigindo aqui um carro e uma pessoa passa na tua frente e tu matou, né? Matou a pessoa, né? Não tem como você dizer que nunca vai matar. Vamos mudando um pouquinho de assunto aqui, cara. Teu pai já era da política, né, e tal, quando tu voltou para Quixeramobim, tu se estabeleceu lá como advogado, aí se candidatou logo a vereador. Exato, aí fui vereador. Mas como foi a campanha? Eu gosto de saber as histórias de campanha, cara. O que é que teve assim de diferenciado lá para tu? Na campanha sempre tem muitas histórias, assim. Agora sempre tem muita... É parecido demais com a advocacia, porque a advocacia, eu considero assim, é conhecer o ser humano. E você quer conhecer o ser humano, você inventa de entrar na política. Você vai ter logo a sua vida chafurdada, né? Se você fez alguma coisa de errado, pode ter certeza. O pessoal fala, pode ter certeza né, que vai aparecer. Que vira ladrão, vira corno e vira vagabundo. Vira tudo do mundo. Você vai ser julgado, né? Então, preparar para... É porque é uma pessoa pública, né, cara? Psicológico. Você bota todo político fala, eu estou botando o meu nome à disposição, porque você está à disposição ali da sociedade porque deve né? Com certeza. Você vai para o julgamento e é a pessoa que não tiver esperando crítica, não pode nem entre não, porque você vai escutar, né? Sempre vai ter alguém que vai divergir de você e tem gente que expressa de toda forma, né? Mas faz parte do processo. Mas eu digo assim, quer conhecer o ser humano, entra na política, né? Porque às vezes eu me encontrava muito com a pessoa querendo ensinar o político. O cara que nunca foi candidato, aí ele, rapaz, vocês políticos trabalham errado, para conquistar o voto é assim, assado. Aí eu lembro que eu presidi um partido, aí eu disse, mas faz o seguinte, vamos ensinar não, vamos ser, eu vou te filiar aqui, eu vou te lançar candidato. Aí tu vai saber como é que é uma campanha. Aí o cara, quando terminar a eleição, doutor, bem que o senhor disse. Eu pensava que conhecia minha família, os primeiros a pedir as coisas. Aí disse pra mim que só volta se der uma
estrutura, uma situação, eram meus parentes, eu digo, rapaz, você não conhece todo mundo. Eu vi até um negócio do Facebook que eu achei engraçado, mas é um cara botando assim uma mensagem. Muito obrigado aos 13 votos que eu tive. E aos outros 500 e não sei quanto Rapaz, tem um que vídeo. o diabo que os carrega, bando de traidores. Tem um vídeo interessante do Luiz Gonzaga falando por que ele não era candidato, né? Ele conta isso, os parentes, começa pelos parentes que dizem que estão comigo, depois não estão. Aí o rapaz, eu digo, você vai conhecer quem são os seus parentes, seus vizinhos, você vai conhecer o seu mano, né? Que eu acho que a advocacia é muito isso mesmo, a gente conhecer, pelo menos no interior, né? Não vou falar aqui de Fortaleza, porque eu tive pouca experiência na advocacia, mas no interior você tem que ter um pouco conhecimento de psicologia, enfim, de conhecer o ser humano, porque muitas vezes a pessoa quer ali desabafar, né? Ela sabe que o processo é determinada situação, mas ela precisa de desabafar, sabe que às vezes o problema, a causa do problema é muitas vezes sociológica, é muita situação. Eu fico, o que mais me deixa feliz na área criminal que eu trabalho, eu tinha umas coisas meio de doido, sabe? Que ninguém faz, assim, que recomenda não fazer. E minha família não gosta de fazer, que é de ir buscar o cabo no presídio e levar para entregar ele na casa. Né? Dependendo, que também não é todo mundo que a gente pode fazer isso. Mas às vezes eu fazia muito isso, sabe? E aí, às vezes, diminuiu um pouco, porque teve um colega nosso que foi assassinado numa situação dessa, andando com um cliente, aí a gente também tem que ter um certo cuidado com a vida da gente também, né? Mas eu fiz muito isso. E aí a coisa mais feliz que eu tenho quando a pessoa me aborda e diz, doutor, lembra aquele meu menino que era muito danado, que eu bati muito na sua porta, hoje virou um cidadão, entrou na igreja, tá trabalhando, constituiu família. Rapaz, isso daí não tem preço. Não tem preço para mim. E é saber que tu fez parte daquilo, isso, né, cara? É a coisa que eu não saio. Eu venho de Taitinga, para que era 2 horas e meia de viagem, eu venho conversando com a pessoa e naquela conversa eu sei se ele vai voltar, se ele está arrependido, se é momento. Eu vou tentando dando um conselho, né? Pá, sua família, cadê seus amigos? Que tá de fora aqui da cadeia, cadê seus amigos? Que eu não vi nenhum me buscar, só quem veio de falar comigo era seu pai, era sua mãe. Às vezes só a mãe, né? Às vezes o cara não tem pai, às vezes é a avó que cria, né? Eu digo, olha, quem vem é aqui, eu não venho aqui é teus amigos lá de farra, de droga e tal, não vejo um te procurando aqui, cara, lá no escritório, não vi um dizendo pra tua mãe, perguntando se ela precisava de dinheiro para deixar um malote, porque o malote que é as coisas que você leva, a família leva pro preso, né? O material de higiene, a farda, né, e tal. Não vejo ninguém dizendo, ou dizendo quanto é que precisa para pagar o advogado. Só vejo tua sofrimento aí, a tua avó e tal. O cara pensa, aí né, tu volta, aí tu, em vez de escutar a tua mãe, a tua avó, teu pai aqui, tu vai escutar esses caras que na hora da dificuldade, que a gente sabe quem são os amigos, não aparece um. O cara acaba pensando, né? Pensa. E assim, o caminho final nunca. Se o cara continuar, não se aposenta, né? Cadê o caixão? O caixão, né? Às vezes. E a gente torce que o cara melhore. Eu acredito muito assim no ser humano. Eu tento muito resgatar, sabe? Eu também gosto de acreditar nas pessoas. Eu gosto. Paz, reflita aí a tua vida, cara, pra onde tu tá indo. Às vezes o cara tem um filho, tem uma filha, não tá vendo crescer, né? Mas tu tá deixando de ver tua filha crescer. Compensou? Isso daqui, tu tá juntando alguma coisa. Tu tá ganhando dinheiro com isso aqui? Não compensou, cara. Então veja isso daí, mude, tal. Aí alguns mudam, outros, infelizmente, eu recebo a notícia que foi assassinado, morreu, né? Eu lamento. E às vezes a família vai lá dizendo, batalhei, mas não quis mudar. Tá? Mas quando eu recebo a notícia que o cara mudou, que o cara vem, doutor, eu não queria que. Eu vi que aquela vida ali não dava pra mim. É bom demais, né? Não tem quem pague, não. É bom demais. Não tem quem pague isso daí, não. Acho que supera qualquer situação. Eu já participei já de política, né? Como fazendo campanha e tal para outros candidatos. E eu acho. E aí eu quero te perguntar, né? Tu já foi candidato a vereador, já foi candidato a prefeito, a vice-prefeito. E a gente tem aquela parte das visitas, né? A gente visita muitas casas, né? A gente conhece muitas realidades diferentes, às vezes maiores que a nossa, às vezes menores que a nossa. E aquilo, eu acho que aquilo dá um choque de realidade na gente, né? Por exemplo, eu fui para uma visita numa casa, cara, lá no Marco, né? E na campanha do meu irmão lá para vereador. E nessa visita, quando eu cheguei lá,
Era uma casa de 2 cômodos, um pouco maior do que esse escritório aqui, de 2 cômodos, de pau a pique, né, de taipo, metade de taipo e a outra metade de alvenaria, sem reboco. 13 pessoas morando nessa casa. As redes tudo pilhadas, aí tiraram as redes lá pra gente entrar, pra fazer a conversa lá e tal. Cara, é uma situação subhumana, entendeu? E aí você começa a repensar os seus conceitos. Eu queria que tu me dissesse assim, a tua experiência com relação a isso, das tuas visitas que tu já fez lá dentro da cidade. Ah, com certeza, a gente se depara com muita situação que você olha, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vive nessas condições, e aí muda a gente, porque a realidade é muito diferente do que a gente vive, né? A gente vive numa bolha, e aí você fura essa bolha, você vai conhecer, como você colocou, todo tipo de situação, né? Pessoas com deficiência, né? Que não tem como sai de casa, energia cortada. E às vezes pessoas até que surpreendem, que às vezes a pessoa diz, pai, vem aqui, chama a gente. Eu disse, para que o cara vai pedir? Uhum. E chega lá, a pessoa, não, doutor, eu queria só que o senhor, quando ganhasse, voltasse aqui e olhe para mim, não deixe de me reconhecer e tal, que eu confio no senhor. Eu digo, porra, que tapa na cara eu levei, eu pensando que a pessoa ia falar outra coisa. Nessa justa casa aí que eu tô te falando, cara, eu também pensei que fosse, vamos chegar logo junto pedindo as coisas. Tinha a senhorinha lá, a chefe lá da família, né, disse assim, ela chama a gente de doutor, né? Doutor, eu queria só, porque você, que nem era eu, né? Era o meu irmão, né? Mas como a gente tava dividido, aí eu tava visitando umas casas e ele outras, né? Eu queria só que vocês, quando ganhasse, aí, venha cá, aí me levou lá no quintal. Tá nesse quintalzinho aqui, doutor? Quando chove, isso aqui alaga tudo, entra água dentro da minha casa. E sabe como é que resolve isso aqui? É uma carrada de areia. É só botar uma carrada de areia aqui. Eu não quero que você me dê essa carrada de areia, não. Eu quero que, se você ganhar, você segue junto da prefeitura e peça para ele fazer alguma coisa aqui para resolver esse problema. Só quero isso. Impressionante, né? Às vezes a gente julga e às vezes o cara que tem as condições e tudo vai querer É. alguma coisa. Às vezes a pessoa sem condição alguma, o que pede é uma atenção, é uma situação coletiva. E os Né? que pedem é os que não precisam. Às vezes acontece Não isso. pede, não, dá 100 conta aí beber de cachaça. Entendeu? Às vezes acontece de tudo na política. É como eu disse, quer conhecer o ser humano, vá para a política. Você vai saber quem são as pessoas, né? A postura, enfim, é uma situação acho muito interessante isso daí. Isso ajuda também na advocacia, porque você dá uma dimensão de mundo. Você não tem, às vezes a gente não tem, né? A gente fica ali no conforto, sai da zona de conforto. Uhum. Na verdade é essa. Eu acho muito interessante. Agora uma coisa que eu achei disso. diferenciada em tu, Rominho, pelo pouco que eu te conheci, né? É o prestígio que tu dá às pessoas, sabe? Porque tem alguns políticos que durante a eleição ali falam com todo mundo, é amigo de todo mundo e tal, mas acabou a eleição, pronto. Aí se encastela ali dentro da sua casa, dentro do seu negócio. Tu não, cara, tu é um cara que eu percebi ali, a gente se conheceu ali naquele show do Zé Cabaleiro, né, e tal, depois lá na palestra, depois lá no restaurante. E quando tu chegou lá no restaurante, tu fez questão de ir todas as mesas, conversar com todo mundo, e outra coisa que eu percebi, chamando todo mundo pelo nome. Isso eu acho que faz uma grande diferença, cara. Porque as pessoas, elas não querem só um político que vai chegar ali na política fazendo aquela away, aquela coisa. Mas aquela pessoa que te conhece pelo nome, que quando você vai lá, diz, opa, o Alan Cristo, tudo bom, meu amigo? Quer que eu possa te ajudar dentro da eleição, entendeu? E saber que o político lhe conhece, lhe dá aquele prestígio, entendeu? O ser humano, eu falo muito, né? Não só penso como falo muito, que o ser humano, qualquer que seja ele tem vaidade. Todos os seres humanos, por mais pobre que seja, por mais rico que seja, ele tem ali um grau de vaidade. E você saber, você ser chamado pelo nome por uma pessoa importante, você saber que uma pessoa importante assim dentro do contexto, né? Dentro do contexto social, né? Um político é uma pessoa importante, né? Um político com carga eletiva é uma pessoa importante.
E dentro desse contexto, você ser chamado pelo nome, simplesmente você receber uma visita dessa pessoa que não seja na época da política, você ter a atenção daquela pessoa quando você procura, aquilo ali já te envaidece, cara. Esse simples fato já te envaidece. E eu percebi isso muito em vocês. E aí não é uma pergunta, é só um elogio, né? Parabéns, continue assim. Você é um cara muito bem quisto na sua cidade. Você é um cara que realmente faz a diferença dentro do seu cargo eletivo, dentro da sua advocacia. E parabéns, continue assim, Ah, meu amigo. obrigado. Eu fico muito feliz porque eu acho que nessa vida é muito passageira. A gente não leva nada, né? Assim, o que a gente leva é o nome, né? Que as pessoas pensam da gente, né? Então, eu até faço advocacia. O pessoal mais jovem da advocacia costuma gostar muito de mim, assim, modéstia à parte, mas porque eu não vejo, não consigo ver um colega advogado como concorrente. Essa turma que começa, eu me lembro muito quando eu comecei, né? Que eu tinha dúvida até para entrar numa audiência, como é que eu vou falar com o juiz. Então eu digo, rapaz, o pessoal me liga, eu digo, rapaz, faça assim, faça assim. Se você quiser, eu vou com você, né? Eu participo, eu ajudo. O pessoal, pai, tá assim, porque muita gente, eu digo, cara, eu não consigo, porque eu acho que isso lá na frente, de alguma forma, volta para mim. Volta, cara, Volta volta, para com mim, certeza. né? Eu tenho essa convicção de que o que eu faço pelos outros o sucesso dos outros, eu fico feliz quando eu vejo alguém da minha cidade que cresceu, que se destacou, ou um estagiário meu que já está muito longe, né? Eu fico, assim, para mim, como eu disse, aquela história não tem. Eu fico feliz com o sucesso dos outros, é incrível, assim, eu tenho E essa característica. e isso é uma característica Eu me rara, sabe, animo nas quando pessoas. alguém se dá bem, sabe? Assim, pra mim é como se fosse eu. Se o cara, principalmente se o cara me ouviu em algum momento, nem que o meu conselho o cara não levou, mas quem me ouviu e de repente eu vejo, pô, esse cara aí passou por mim, eu conversei com ele, tá bem, que coisa boa. O cara tá tendo sucesso, isso assim é uma alegria muito grande. Então, muitos jovens que estão começando ali na advocacia me chamam, perguntam como é que faz uma audiência, o que é que eu achei da peça, eu faço questão. Aí até alguém às vezes diz assim, doutor, tu vai ensinar, tu. Eu digo, cara, eu não. Porque às vezes o cara também dá um retorno, ele viu uma coisa que eu nunca vi. Eu disse, Aham. pô, o cara pensou isso aqui, eu nunca prestei atenção nisso aqui, né? Essa situação realmente cabe nisso aqui. Então, muita gente vai começar lá, faz os júri, é impressionante. Dificilmente eu faço só. Estou com 2, 3 recém-advogados. Doutor, eu quero ver como é que é o júri. O senhor pode me levar lá? Eu digo, pai, vamos lá. Aproveite e estude aí e me diga o que é que você achou desse, o que é que você achou desse caso. Se fosse você, o que é que você levanta. E é incrível como o cara traz uma coisa, viu uma coisa que eu não vejo. Eu tenho essa humildade de dizer também, pô, o cara que isso daqui você enxergou, isso aqui eu não imaginei. E incrivelmente, muitas vezes atrás que eles trazem me ajudou. Assim, eu consegui a absorção, deu certo numa tese que eu estudei, vi o processo e não prestei atenção, não percebi que poderia ir por esse caminho. Né? E é muito bom, eu trago ali às vezes 3, 4 estudantes ali que pedem, eu dou o processo para eles, a gente faz assim, um debate antes. Aham. Né? O que você acha? Mas nesse caminho o promotor vai dizer isso e tal, e chega ali no Eu consenso percebi que tu faz e questão ajuda. também de participar dos eventos, né, com os estudantes de direito, de estar lá mostrando um pouco da tua atuação, né? Isso é É muito muito interessante. bom. Assim, eu me lembro muito quando eu comecei que eu tinha dúvida de tudo, tinha medo de tudo, tinha receio do que podia acontecer numa audiência. Então, eu vejo assim, o estudante, eu gosto de escutar a pessoa que está iniciando na profissão, porque assim, na vida que a gente chegou até aqui, alguém ajudou a gente. Sempre. Não tem esse que Não chegou dá sem pra chegar ajuda de sozinho. ninguém, né? Então, se a gente puder ajudar, se a gente puder ser uma escada, não, vamos ser também, ajude o cara a subir. Né? Até aqueles que ajudam a descer, Não vamos ser custa alguém que nada, cara. não custa Não nada. custa nada, mano. Né? Mesmo que não tenha um retorno mais na frente, Uma mas vez você fica feliz ali tem uma pessoa muito próxima a mim que ela falou o seguinte: Ah, eu acho tu muito besta. Eu acho tu muito besta, que tu já levou muita pancada na vida, tu ajudando as pessoas e as pessoas te traindo. Aí eu falei pra ela assim o seguinte: eu prefiro ser traído do que trair. Mas com a minha consciência tranquila de ter ajudado, de ter feito tudo que eu podia, porque se aquela pessoa me passou pra trás, ela vai prestar conta em algum momento com a vida, né? Eu não vou nem falar com Deus, porque eu acho que Deus é só misericórdia. Mas a própria vida, cara, a própria vida vai mostrar pra ela que ela fez errado. E
eu não vou deixar de confiar e de acreditar nas pessoas porque uma pessoa me traiu. É. Porque aí eu falei o seguinte, mas eu já... eu posso ter ajudado 100 pessoas. Aí uma me traiu, aí agora eu não vou mais ajudar. Aí cadê as 100 que deram frutos? Cadê as 100 que ficaram agradecidas? As 100 que mudaram de vida por algum ato que eu fiz, qualquer coisa que eu fiz para ajudar essas pessoas? Aquilo que entendeu? você coloca no livro, impactar, né? E impactar pessoas. E aí eu vou deixar de ajudar as pessoas, eu vou deixar de acreditar nas pessoas, por causa de que uma pessoa me passou para trás, ou que me prejudicou de alguma forma. Não, cara. Eu prefiro ter sido prejudicado. Eu prefiro ter sido a pessoa que foi prejudicada do que a pessoa que um dia vai prejudicar alguém de algum modo, cara. É verdade. Isso é muito, essa visão é muito boa. Assim, satisfaz. Eu pelo menos me sinto satisfeito. É o que me satisfaz, é o que me alegra, né? E eu acho que esse é o detalhe. Tanto que assim, eu não vejo a política como uma ambição minha, que eu me... uma imposição, eu quero ser... Eu acho que foi um chamado mesmo, o pessoal, pai, vá, você gosta de ajudar e tal, vá lá. E quer ou quer não, quando você tá na política, você tem meios de ajudar mais ainda, né? De ajudar a sociedade. Você né? pode ajudar, não, mas eu posso ajudar sem estar na política. Mas estando lá, você tem mais meios ainda de ajudar. No nosso município, tinha uma época quando eu fui vereador de... Peraí, cara, então... O tempo... A Índia... Certo. Traz mais comida aqui pra nós. E mais gelo. Eu fui vereador de oposição. Uhum. E na nossa cidade, na época, tinha uma disputa para quem iria vir um hospital regional do Sertão Central. Uhum. Aí eu fui até o prefeito da época e eu disse, doutor, vamos fazer o seguinte, nesse período, vamos esquecer as divergências partidárias que a gente tem, as divergências políticas, vamos trabalhar para esse hospital vir, porque se esse hospital vir para o Xerambi, vai ser um marco para o nosso município. E tinha 5 cidades disputando. Xerambi, Quixadá, Tauá, Boa Viagem e Canidé. Eram 5 cidades que disputavam. E cidades com um porte parecido. Você sabe qual foi a única que todo mundo se uniu? Quixerambi. Você sabe para onde esse hospital foi? Para Quixerambi. Né? Que é aquele hospital que quando você chega na cidade, tem de 8 andares, e um hospital de certo. E eu disse na época, doutor, vamos esquecer, eu não vou trazer nenhum tema para a Câmara que traga um debate, discussão, uma divergência, vamos se juntar. E saía eu, na época era o vereador de oposição, com o vereador de situação, do mesmo carro andando, porque naquela época o Hospital de Sertão Central no município de Xeramim foi feito um plebiscito nos municípios vizinhos, como ele ia ser um hospital que atender a região, 20 municípios que não estavam disputando, iriam votar para onde o hospital deveria ir. Uhum. Entendeu? Milhã, Senador Pompeu, Soronópolis, os Madalenos, os municípios vizinhos diziam, eu prefiro que seja Quixerambi, eu prefiro que seja Canidé. Então a Câmara e os prefeitos das cidades vizinhas iriam votar na localização do hospital. Sim. Então, e aí eu encontrei gente que disse, mas tu é doido, na hora que esse hospital vir, o prefeito que está na situação, ele vai, o nome dele vai crescer, vai decolar, e tu vai ajudar isso daí. Eu digo, cara, para eu ser político, para ser contra a minha cidade, eu prefiro não ser político. Se é para ele decolar, que ele decola. O cara preferir não ter o coisa só para o prefeito não ser beneficiado. Não ser beneficiado. Disse, pai, isso daqui vai impactar no prefeito e tal, e tu é da oposição, como é que tu vai fazer isso daí? Esse cara, se for para eu ser oposição, se for para eu ser político, para eu crescer derrubando o meu município, meu amigo, eu prefiro não ser. Se o preço for esse, se é para eu perder na próxima, porque eu trabalhei junto com o prefeito, com todo mundo, para trazer o hospital, que eu perca. Né? Se a questão é essa, eu não vou. O hospital lá que gera 1.000 e tantos empregos, que nessa época de pandemia foi fundamental. Tá e até por exemplo, tipo assim, para a população ter um hospital dentro de casa é muito mais rápido, né? Mais fácil, né? Do que o cara ter que se deslocar. Se compara o benefício econômico e o benefício, principalmente, do serviço de saúde é incomparável. Com certeza. E o único município que se juntou todo mundo foi o nosso. Os outros sempre tinham os outros da oposição querendo derrubar. Brigar, dizendo que não ia vir e tal, e nós
nós fizemos uma trégua na época. Nós não vamos, nós vamos unir força. Aqui o nosso bandeira vai ser o hospital. Vamos esquecer qualquer outra situação aqui Que dentro legal, do município. cara. Que E esse bacana. Hospital do Sertão Central veio isso tem sido assim um benefício muito grande para a Que cidade. bacana. Rominho, e questão de família, meu irmão? Tu é casado, tem filhos? Sou casado há 10 anos, né? De um relacionamento entre casamento e o namoro, né? 5 anos de namoro, 10 anos de casado, 15 anos. Tu tem quantos anos? Tenho 40. 40, é novo ainda. É novo. E comecei a namorar com 25, com 30 casei, né? Então 10 anos de casamento. Tenho uma filha maravilhosa que, assim, é o meu chamei, que também assim, me ensinou muito. Que Qual a eu tenho uma idade filha, dela? tem 10 anos, né? Ela tem síndrome de Down e ela é autista, né? Então, assim, foi uma surpresa, porque não foi detectada nos exames, né? Sim. Então eu descobri no momento do parto e mudou muito a minha vida de concepção de vida. Depois veio a Maria Tereza, que está com 5 anos, e agora vem mais um aí que está na barriga, está com 6 meses. Tem um já aí Foi um ano chegando, bom, né? Foi um ano bom. Fui eleito vice-prefeito da minha cidade. Vai ser pai de novo, vou ser né? pai de novo, né? Então, para mim, assim, foi eu costumo dizer, que é muita coisa que a gente fala, que aparece como inovação, os antigos já tinham, né? Eu gosto muito de história por causa disso, né? Você fala, por exemplo, network, é muito importante, mas os antigos já falavam que você for para os avós e dizer, rapaz, amigo é melhor do que dinheiro achado Amigo na praça, ter amigo na praça é melhor do que ter dinheiro É a questão do contato. É claro que as coisas evoluem, né? Conexão, mas se a gente for puxar na origem, sempre você observa isso daí, né? Se você for olhar, por exemplo, hoje fala muito de inclusão, né? Fala inclusão, inclusão. Mas se você for olhar, por exemplo, na Bíblia, né? Que é dependente da sua religião, para mim é um livro de sabedoria, Sim. dependente da questão de fé, ela é um livro histórico, né? Tem o seu valor histórico, tá? Você vai ver, por exemplo, aqui mudando totalmente de assunto, né? Você vai ver, por exemplo, Moisés, quando foi chamado para liderar o povo no deserto lá e tal, né? Para liderar o povo para a terra prometida, né? Moisés, no primeiro momento, ele duvidou de si, porque ele disse para Deus que tinha língua pesada, né? E alguns historiadores dizem que essa língua pesada seria o gago. Moisés seria gago. Né? E Deus disse, não, mas vai ser você. Deixa que eu faça o resto, né? Confia, acredita, né? Então, isso é uma forma de inclusão, né? Jesus Cristo também, né, cara? Exatamente, Jesus Cristo, se você for para Jesus, aí pronto, sempre vai dar uma inclusão, ele né? sempre deu mais cartaz às pessoas que mais precisavam, né? Era o cego, era o surdo, era o Eu costumo deficiente. interpretar assim, você não vai pegar o cego e vai fazer enxergar, mas se você tem um braille, você vai dar condições de ele de alguma forma enxergar de outras formas, não é da nossa forma que a gente enxergando com os olhos, né? Mas com o tato, com os outros sentidos, né? O surdo falar não com a boca, assim, mas com o sinal de Libras, né? Então, eu acho que a inclusão aí, Jesus já fazia. Eu comecei ali no Velho Testamento, né? De Moisés, né? Mas aí Jesus, esse é que fazia a inclusão, né? Fazia a pessoa andar. Nós não pegar uma pessoa e fazer andar, mas você pode ter uma calçada com condições que a pessoa ande, né? Você pode ter cadeira de roda, né, elétrica, enfim, hoje você tem condições de ter uma estrutura, você não vai fazer um milagre ali de Cristo, mas você vai pode melhorar a vida daquela né? pessoa e incluir, né? Eu acho muito interessante isso daí, e a minha filha me deu muito essa É isso que eu ia te perguntar, que eu ia te perguntar, qual foi, se tu pudesse sintetizar, o teu maior aprendizado durante os 10 anos da tua filha com essas necessidades especiais que ela tem? Mas, tipo assim, quem era o Rominho antes dessa menina? E como é o nome dela? Isadora. Quem era o Rominho antes da Isadora e quem é o Rominho hoje, depois de 10 anos a primeira coisa que eu aprendi criando também ela é que por mais que a gente se ache dono do nosso destino, que a gente pode planejar a nossa vida e tudo, vem Deus dizer, cara, você pode planejar e tudo, mas tem um limite nas suas decisões, porque não é uma coisa planejada, né? Então, quando vem, não está no manual de ser pai, nasce ali, a criança se me dá, você não sabe quase nada sobre o assunto. E ela olhar na internet, tinha todo tipo de... E você nunca imagina, né? Cara? Você nunca imagina que vai acontecer com você, né? Com você, né? Então, eu lembro bem que
E outra coisa uma das coisas que eu também fui estudar é a forma da abordagem, né? Então, os hospitais não são preparados para lhe dizer, entendeu? Então, a maioria dos hospitais, né? Não sei hoje, né? Mas existe estudo de psicologia nesse sentido até, né? Porque, por exemplo, o médico chegou para mim, e eu sou da família de médico, né? Aham. Na hora que minha menina estava tomando banho ali, dando um banho, disse, olha, já, seus pais já falou, seu irmão, que é médico e tal, só fez esse bidal. Ué, peraí, doutor, como é que é a história? Então, eu disse, doutor, faz só o seguinte, não diga para minha mulher, não, deixa que eu diga. Deixa que eu converse com ela. Aí fui me preparar, lá tem minha menina nasceu em Quixadá, a maternidade, lá tem um santuário, eu fui orar, fui olhar um pouco na internet o que era. Aí que ele disse, é bom, mas é bom porque ela não tem sopro no coração. Aí não sei nem que história é essa de sopro. Aí depois eu fui entender que 50% nasce com cardiopatia, então, que é o sopro, né? Então às vezes passa por uma cirurgia, né? Mas eu não tinha informação, né? Eu era desinformado do assunto totalmente. Então eu passei uma noite me informando para poder chegar até a minha esposa e contar, ó, meu amor, aqui o doutor me abordou e disse que... Então existe também uma falta de preparo em a maioria dos hospitais, de abordar e de contar, porque isso também faz uma certa... Estudos mostram que isso faz uma certa diferença na forma que você vai receber, vai acolher, entendeu? Tem gente que Porque a tem notícia que tu dificuldade. recebeu foi de uma forma negativa, né? Não foi da forma que eu esperava, assim, a forma de abordagem, né? Aham. Eu tava em pé, tava lavando e tal. Assim, existem formas, por exemplo. E aí eu comecei a estudar sobre o caso e logo depois um amigo nosso teve também uma filha e ele disse que passou a noite, ele não sabia da minha menina, ele disse que passou a noite chorando, a mulher dele passou a noite chorando e ele, porque uma técnica de enfermagem foi lá e disse, ó, lá em Xarambi, tua filha tem esse bidal. Quer dizer, e aí existe forma, por exemplo, para que você ter um psicólogo no hospital, tem toda uma situação, né? E aí esse cara me disse que passou a noite chorando com a mulher dele, até com a irmã dele disse assim, tu tá chorando por quê? Não, porque minha filha tem esse bidal. Ah, mas não é o fim do mundo não, eu vou te mostrar que o Rômulo filho, ele tem uma filha, minha filha tinha na época 4 meses ou assim. Ele tem uma filha, ele tá morto e feliz, tal, mostrou minha rede social, e aí esse cara não sabe, ele me ligou. Ele faz lotação lá, Xarambi, que é o Washington, até um vizinho aí. Aí ele disse, homem, mas eu queria um favor seu, pai, tu me visitasse, que eu tive uma filha com síndrome eu tô meio perdido ainda, e eu só me conformei mais que alguém me mostrou, e eu vi tu tão feliz, eu fiquei até com vergonha de ter ficado triste. Eu disse, não, mas isso é natural, isso acontece, os psicólogos chamam isso de luto do filho idealizado. Você idealizou um filho, aquele filho não nasceu como você idealizou, então alguns recebem fácil, assim, cada um tem o impacto e passa ali, mas aceita logo e conduz a vida, e tem gente que tem uma dificuldade de aceitar e tal, por isso que é necessário uma abordagem com psicólogo e tal, mas eu disse, ó, isso aí acontece, mas eu vou ir, aí fui e tal, e esse cara até hoje é muito grato, eu fui lá, bati uma foto, fui explicar a ele como era a vida, que a gente se sinta até abençoado, que Deus de alguma forma olhou para nós e que É uma missão, né, cara? Maria. Porque assim, criar um filho já, um filho já é uma missão, né? Agora criar um filho com necessidades especiais eu costumo dizer é muito mais complicado. Eu costumo dizer assim, rapaz, se eu pudesse voltar ao tempo e escolher a minha filha, eu escolhia ela. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Então é a questão de que também mais tinha que ter a forma que aborda, ela vai refletir da forma como a pessoa vai entender, né? A situação. Então, eu tava vendo, eu encontrei na internet um artigo científico, um TCC, em que a pessoa dizia, né, orientava que era bom que seja abordado por um psicólogo, ou seja abordado até por pais que têm outros filhos de idade, porque isso já, ela até recomendava que a melhor forma, que tinha um grupo de pais que fazia isso, a pessoa que nasceu a criança com síndrome, porque o que vai acontecer? Cada 1000 crianças que nascem, outros dizem que é 900, um vai nascer com síndrome, isso é estatístico. Então, tinha um grupo de pais que faziam isso. O hospital ligava, ó, nasceu a criança com síndrome, vem aqui para a gente dar o recado. Porque quando a pessoa vê outros pais, ela se sente que o cara é acolhida, né? O cara vai contar a experiência, olha, a gente é feliz, você vai ter só um novo tipo de abordagem. Então, minha filha com 20 dias estava vindo para fazer terapia ocupacional, para fazer fisioterapia, para fazer fono, né? Depois que ela é liberada do cardiologista por conta do que ela não tinha sopro, né? Então, você vai incluir isso na sua rotina
né? E você vai comemorar cada vitória dela. Não vai andar com 1 ano, mas assim, com 2 a 3 anos pode vir a andar, né? Ela tem um tempo dela, você vai aprender que tudo tem seu tempo, né? Que o fato dela ter o tempo dela, mas ela pode fazer muita coisa também. Então isso é a vida vai nos ensinando isso, mas eu acho que a grande lição é essa. Tipo, você foi parecido com minha advocacia criminal. Não planejei, de repente me vi na advocacia Se criminal, encontrou, né? Eu não disse, vou ter uma filha com alguma deficiência. Aí, né, quando eu olhei, veio e me sinto um agraciado, me sinto feliz e amo demais ela. Amo a irmã dela, Maria Tereza, e vou amar e amo já o rapaz que está vindo, o Rômulo Neto. Rômulo Neto. É assim, é uma Cara, que felicidade. legal, né? cara. Eu não sabia dessa história. Tá? Eu não lhe contei tudo naquele A dia, gente não né? teve muito tempo também, né? Mas eu gosto muito da vida, sabe? E tudo que eu puder participar na vida. E a sua responsabilidade acaba que ficando maior, né, cara? Quando você tem uma criança assim para você cuidar, né? E dizem, né? Eu já conversei com outros pais também de crianças com necessidades especiais. Dizem que o amor triplica. O amor triplica quando você começa a cuidar mais, que a criança precisa de mais atenção ainda. Dizem que o amor triplica, é verdade isso? Rapaz, como ela foi a primeira, né? Eu amo demais, né? Mas amo todas as duas, assim. Não é que é maior que os outros, entendeu? Mas assim, que triplica o amor que você tem pela criança em si, entendeu? É uma coisa que não explica, que a gente não consegue explicar, né? É, assim, é a vida da gente. Eu costumo dizer lá em casa, pai, é a minha vida. Tem um professor de direito civil, chama Cristiano Sobral, não sei se você já ouviu falar dele. Ele também tem uma filha com A síndrome Isadora, de ela Down. teve, assim, que depois da síndrome, aí ela foi diagnosticada com autismo, né? Que eu também não sabia que poderia ser associado. Isso tudo é um aprendizado na vida da gente. Eu gosto de falar porque ajuda outras pessoas, né? Sim. É um assunto que, como eu disse, esse amigo meu, ele disse, pô, eu fiquei mais confortável quando eu te vi lá e tal, tô tão feliz com teu filho, eu fiquei até assim, como é que pode? Eu disse, não, cara, isso é um sentimento normal, mas depois a gente passa por essa fase e tem essa outra fase de aceitação e desse amor triplicado, como você diz, né? Que a gente até diz que esse cromossomo a mais é o cromossomo do amor. Mas eu não sabia, e aí ela começou a se desenvolver, depois teve uma retraída, e aí os profissionais chamaram a gente e explicou, isso aqui tem certos comportamentos que você pensa que é do síndrome de Down, mas na verdade ela também tem o autismo, né? TEA, né? Que é os movimentos repetitivos e tal, a dificuldade de interação, né? Aquela coisa toda que eu não pensava que era não sabia que podia ter as duas situações juntas. Depois fui pesquisar e alguns dizem que é 18%, outros falam que é 30%, né? Que é comum. Então eu falo porque pode ter outras situações que a pessoa... Isso ajuda na questão do tratamento, né? Sim. Você saber por qual motivo e poder aplicar o tratamento mais correto, né? Então a Isadora, ela tem essa qualidade mesmo de distribuir amor, muito carinhosa, enfim, é uma alegria. A irmã dela, ela acaba ensinando. Eu lembro que uma vez a professora chamou que tinha ficado muito triste lá na escola, alguns pais, porque a Maria Tereza tinha uns pais que tinham filhos autistas e a Maria Tereza não ia fazer mais parte da turma. E a Maria Tereza, por conta da irmã, ela era uma pessoa ela era uma criança que sabia lidar melhor com as outras crianças que tinham autismo do que muitas outras crianças, porque ela tinha criança dentro de casa, né? Tinha a irmã dentro de casa, né? Então os pais estavam lamentando que queria a Maria Tereza na mesma turma, porque ela tinha essa sensibilidade, conduzir, né? Ela tinha uma sensibilidade maior do que as outras crianças, porque até a Isadora dentro de casa, ela tinha uma sensibilidade com as outras crianças autistas na sala de aula, né? Aí a Maria Tereza disse para a mãe dela, ouviu a história, ficou toda satisfeita, disse, mãe, a senhora sabe que o meu coração é assim, né? Que legal, cara. Cara, mas muito bacana, Romulo, te conhecer por esse lado também, né? Conhecer o lado do profissional advogado, profissional político, né? Mas não conhecia esse lado do ser humano, Rômulo Filho, né? Mas, cara, como é que a gente tá de tempo aí, Mariana? Já esgotou já, né? 1 hora já, esgotamos.
Olha aí. Mas, assim, esgotamos entre aspas, né? Porque a gente sempre deixa aqui o espaço para que a gente possa trazer outras discussões, outros assuntos, né? Num novo encontro que a gente tem aqui no Pode Tudo Talks. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Esse é o Rômulo Filho, pai, vice-prefeito atualmente, advogado criminalista, um ser humano incrível, como vocês mesmo puderam perceber. Rômulo, eu queria que você deixasse aí um recado final para todo mundo aqui, pode olhar para essa câmera. Pessoal, obrigado. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que amar a vida, amar o que a gente faz. Né? Entender que a gente impacta na vida dos outros e a vida dos outros também impacta na nossa. Está aberto também para receber conselho, para deixar as pessoas falarem. Eu acho que quando a gente tem essa transparência, esse entendimento, né, a vida fica melhor. Né? A gente é passageiro, né? Então, que a gente possa fazer a melhor passagem possível, a gente tem como mudar a vida das pessoas, ajudar, mudar a nossa também, né, a fazer realizações e estar aberto a isso, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas que se apegam demais a bem material, é importante, mas se não lhe servir, não adianta, né? Então, muita pegada a outras coisas deixa a tristeza invadir. Então a gente tem uma vida boa, eu gosto de tudo que a vida pode nos proporcionar, viu? Eu me meto com tudo lá me meto com futebol lá, depois eu vou lhe contar essa história em outro momento, que eu já fui até dono de time lá, viu? Olha aí, rapaz. Eu acredito que o esporte pode mudar a vida das pessoas, então eu digo lá no meu escritório, ó, tem a parte social do escritório, lembre sempre disso daí, tem a parte que a gente tem que ver a vida das pessoas, o lado social, então eu fico feliz, eu acho que tudo que pode mudar, transformar a vida das pessoas, a gente tem que estar aberto, ajudando e também não se avorar, eu mudo a vida das pessoas, as pessoas também mudam a vida da gente, Sim. né? As pessoas às vezes trazem coisas pra gente que a gente dá uma visão nova sobre eu quando vou, só para encerrar, quando eu vou fazer o júri, às vezes, eu encho o saco de muita gente, porque a minha mãe disse, não vem mais com essa história, não. Eu chamo qualquer pessoa que esteja disposta a me ouvir sobre aquele fato, aquela história, eu vou contar, porque eu vejo, pô, se aquele cara dizer que eu tô beleza, não é um estudante, um estudioso, eu vou lá no motorista, num cara que trabalha em qualquer coisa, mas tu gosta, deixa eu te contar aqui uma história, eu tô pensando em dizer isso, o que é que tu acha? Não, doutor, se eu fosse jurado, eu condenava, eu digo, eu já vou mudar. Então, É uma estratégia interessante. O que é que você acha que eu tô pensando? Doutor, pelo amor de Deus, se eu falar isso, eu condeno na mesma hora, então eu vou ver cá, vou mudar aqui. Aí 2, 3 pessoas dizem a mesma coisa, eu digo, não, quem tá errado sou eu, não posso ser o dono da Humildade, né? da razão. As pessoas às vezes acham que a humildade, ela é você ser pobre, coitadinho e tal. Não é isso não, cara. A humildade é você saber reconhecer quando você está errado e você refazer a sua tese, refazer as suas ações, repensar as suas ações. Eu acho que a humildade é isso, cara. É verdade. As pessoas têm um conceito bem distorcido do que é humildade. Às vezes eu digo, pai, escute só um pouquinho que eu vou falar lá. Aí o cara disse, doutor, mas eu não entendi nada. Eu digo, você não entendeu, os outros também não entenderam. Você tá falando aí de doutrina, de não sei o que, alemã, não sei o que. Eu digo, rapaz, eu vou simplificar. Troca. E agora, agora eu entendi o que o senhor quer dizer. Não, nesse sentido aí eu absorveria o coitado e tal. Então, o senhor tá me dando aqui um rumo, porque quem vai julgar, principalmente no júri, né, existe essa diferença, é o cidadão comum. Cidadão né? comum, exatamente. Então você tem que falar para ele, não adianta. E uma vez a juíza me disse, e eu guardei muito isso também, ela disse, doutor Rômulo, júri não é guerra de egos. Às vezes, o advogado, o promotor fica ali fazendo uma guerra de egos e esquece que ali tem uma vida, que ali tem uma pessoa, às vezes fica comprando uma briga ali que satisfaz o advogado, mas prejudica o cliente. Então você tem que sempre colocar o cliente que eu digo, eu não gosto nem dessa expressão cliente, mas aquele cidadão que você está defendendo em primeiro plano. Nem que às vezes você tem que fazer algum sacrifício, né? É verdade. Doutor, o senhor tem razão nisso e tal, pelo menos nesse ponto aqui que ajude ele, né? O cliente, às vezes mesmo você discordando de alguns pontos. É como tu falou a história lá do hospital, né, cara? Se você precisa se juntar com uma pessoa que em determinado momento é um opositor seu, mas para um bem maior,
que se junte. Isso é humildade. Isso é humildade. Tá certo, obrigado. Gente, então esse foi o Pode Tudo Talks. Não esqueça de deixar o seu like aqui, não esqueça de ativar o sininho. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente, me ajuda a conversar a vida. Ó, vou deixar aqui o teu Instagram, Rômulo, aqui na descrição. Fala aí teu Instagram pra galera. É Rômulo Coelho Filho. Tudo junto? Tudo junto. Tem underline no meio? Não, acho que tem underline, tem não? Então 01, né? Rômulo Coelho 01. Rômulo Coelho Filho 01. Sigam ele no Instagram, ele tem uma trajetória fantástica, tanto na advocacia quanto na política. E agora, sabendo aqui, que às vezes as pessoas não se expõem muito, né? Mas sabendo aqui agora também na vida pessoal. Muito obrigado Eu tenho até um livro depois para publicar, A Turma da Isa, e depois a gente conversa sobre esse livro. Vou precisar da sua ajuda. Vamos publicar pela editora Notório. Já está aqui, ó, já está feito aqui o meu compromisso de que eu faço questão de publicar pela minha editora. E, gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam até agora. Sigam o nosso perfil aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok. Deixar o perfil do Rômulo aqui, o link para vocês. E até o próximo Pode Tudo.